Boa tarde a todas e todos. Eu queria dizer que para mim é uma grande felicidade estar aqui, ainda mais na responsabilidade de substituir a professora Alessandra, minha colega, amiga. Para mim é realmente uma grande honra. Eu vou tentar ser breve para a gente conseguir, né, tocar o tema, mas sem avançar muito para o horário. Então, vou já direto ao ponto. Apenas gostaria, Marina Gardelho, de dizer que a universidade ela vai resistir, sim, né? E essas trocas do IBADPP com o SECRIM, com outros grupos estudantis, elas são mais do que necessárias, elas são um sentido de existência, né, do IBADPP e de outros grupos que pensam criticamente, porque a mudança ela só se faz dentro do pensamento coletivo. Então, essa troca ela é uma troca muito verdadeira e muito necessária. Você sabe o quanto eu admiro o trabalho do SECRIM, né, e sempre será um parceiro muito importante para nós do Instituto. Bom, eu resolvi falar um pouquinho sobre abolicionismo para a gente começar, né, a trabalhar o tema. Cadê o... Como é que eu posso ir passando? Aqui? Deixa eu pegar aqui. Valeu. Bom, vamos aqui começar. A poesia que eu escolhi para iniciar minha fala de hoje foi uma poesia que me tocou muito. Cadê? Deixa eu ver como é que funciona isso. O verde? Pronto, agora. A poesia que eu escolhi para a gente iniciar essa reflexão de hoje é de Marighella, do nosso baiano Marighella, que ele escreveu em 1939, no Presídio Especial de São Paulo. Chama Liberdade. Não ficarei tão só no campo da arte e, ânimo firme, sobrancelha e forte, tudo farei por ti, para exaltar-te serenamente, alheio à própria sorte. Para que eu possa um dia contemplar-te dominadora em férvido transporte, direi que és bela e pura em toda parte, por maior risco em que essa audácia importe. Queira-te eu tanto, e de tal modo, em suma, que não exista força humana alguma que esta paixão embriagadora dome. E que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer, sorrindo, a murmurar seu nome. Essa poesia ele escreve 30 anos antes de ser assassinado pela polícia da ditadura militar no Brasil, em 69, a mesma polícia que hoje o presidente da República exalta e que foi tão bem definida pelo nosso professor Rômulo Moreira. Ninguém teria palavras como Rômulo para definir tão bem o nosso atual presidente da República. Porque quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala de democracia, estamos falando de pessoas. E a defesa da liberdade é uma defesa que na nossa história é escrita com muito sangue. E o direito penal, e é importante que a gente pense sempre sobre isso, o direito penal ele é um instrumento de controle. As estruturas, aliás, as estruturas estatais de punição são estruturas que vão ganhando força e vão se montando na história da humanidade a partir, né, essas estruturas de hoje, dos processos de acúmulo de capital. A gente está falando de formas de exploração humana e o direito penal a isso serve, nada mais. A gente pode pegar todas as estruturas estatais de punição e essas estruturas, elas sempre vão servir como estruturas de controle, dito de maneira muito simples, colocadas por aqueles que detêm o domínio em detrimento dos dominados. Basta a gente identificar ao longo da história quem é que estará compondo esses polos. Então, quando a gente pensa o direito penal, para mim é muito complicado as pessoas que têm a esperança de, pela via do direito penal, conseguir reverter esse jogo. Até porque o direito penal ele é criado justamente para isso, como instrumento de dominação. E quando a gente fala de abolicionismo, é interessante a forma como o abolicionismo é apresentado nas faculdades. Porque aí eu estou falando de como é que esse assunto vai sendo introduzido na sala de aula com relação a cada um dos estudantes e das estudantes de direito ou de outros cursos que trabalham esses temas, né? E aí, venham aqui comigo.
Quando vocês ouviram falar, para quem já ouviu falar de abolicionismo na faculdade, normalmente dizem que o abolicionismo é um discurso o quê? Qual é a palavra que usam para definir o abolicionismo? Utópico. É daqui que eu quero começar, então, a desconstruir o que se tem, né, falado de abolicionismo. Quando a gente fala em utopia, utopia é interessante porque utopia vai ser um substantivo feminino, né, que está no âmbito do irrealizável, que tende a não se realizar, quimera, sonho, fantasia. E é interessante porque o abolicionismo é exatamente o inverso. É, de todos os discursos que eu vi acerca do direito penal, o único que efetivamente se ampara na realidade, na forma como as coisas acontecem. Então, a gente precisa entender exatamente o que é um discurso utópico, porque a partir do momento que os livros ensinam para vocês que a pena serve para prevenir delitos, que a pena serve para prevenir lesões, prevenir porque vai desestimular a prática de delitos por parte da sociedade, ou como o Feuerbach trabalhou dentro da lógica da coação moral, ou quando a gente trabalha e introduz o conceito de ressocialização como finalidade punitiva, todas essas teorias prevencionistas, mesmo para o estudante de início de curso, ele já vai conseguir identificar que isso é irrealizável. Então, eu não vou conseguir, por meio de uma pena privativa de liberdade ou do sistema punitivo como um todo, prevenir a ocorrência de crimes. Para a gente identificar isso, a gente precisa partir para os dados. Então, vamos desconstruir essa lógica. Porque é importante a gente pensar de maneira realista sobre como o sistema funciona para que a gente entenda que o discurso abolicionista ele tem tudo, menos utopia. Não é um discurso utópico. Angela Davis, aqui eu peguei um trechinho dela em que ela vai trazer uma provocação sobre o abolicionismo. Por que é tão difícil imaginar alternativas para o nosso atual sistema de encarceramento? Há várias razões pelas quais tendemos a relutar diante de uma ideia de que seja possível um dia criar um sistema de justiça inteiramente diferente e talvez mais igualitário. Torna-se, aqui já com a fala de Luke Husman e Jacqueline Desceles, torna-se difícil a autoafirmação a partir de um rótulo negativo, o abolicionista, porque o A é um prefixo negativo. Como é que você vai se afirmar a partir de uma palavra que em si já traz uma negação? O abolicionista do sistema penal sente em sua própria pele essa dificuldade específica, quando é obrigado a justificar sua recusa pelo sistema estabelecido como um passo prévio para obter uma legitimidade em poder falar da sociedade sem sistema penal entendida como essencialmente portadora de positividades. E para a gente entender como é que a gente pode pensar o abolicionismo e afirmá-lo a partir da forma como o sistema funciona, já eu volto para lá. Vamos aos dados do Infopem. Veja que aqui a gente tem nossa curva crescente de pessoas privadas em liberdade no Brasil. Aqui são dados oficiais, tá, do Infopem. O que a gente percebe com relação à realidade brasileira hoje? O Brasil ele tem a terceira maior população carcerária do mundo. Quando a gente vai analisar quais são os crimes que encarceram, porque pelo menos para esses que encarceram, deveria haver expectativa de que, para esses delitos, nós conseguiríamos gerar, pela pena privativa de liberdade, um desestímulo, ao menos, ou, né, de alguma forma, prevenção dessas práticas criminosas. Aí a gente pensa, quais são os crimes que mais encarceram no país? Roubo e tráfico. Qualquer pessoa daqui que queira comprar droga vai conseguir se resolver em muito pouco tempo. Inclusive, dentro das universidades, dentro das escolas, dentro de todos os ambientes, você sempre vai ter alguém que venda, independente daquilo que os nossos juízes vão catalogar como traficante ou como usuário. Mas você sempre vai ter, dentro do seu ciclo, alguém que venda. E é muito fácil. Ou seja, a gente não vai conseguir, pela pena privativa de liberdade, diminuir a venda ou o consumo de drogas. E nem é esse o objetivo da lei. Ao menos, o objetivo não declarado, e a gente vai chegar nele. Quando a gente pensa no outro delito que mais gera encarceramento, roubo, o roubo ele também não vai ser uma prática desestimulada pela aplicação da pena privativa de liberdade.
e de outras medidas punitivas. Porque a gente sabe, quando a gente pensa, né, em controle do Estado, a gente, por incrível que pareça, ser preso é até um privilégio. Quando a gente analisa a realidade das nossas polícias, que executam em rua sem que sequer aqueles casos gerem um procedimento criminal. Então, ser preso, com todas as nulidades que marcam os processos criminais brasileiros, ainda assim é um privilégio. Porque para boa parte da população a gente vai ter execução em rua. Ou seja, todos os discursos prevencionistas que justificam por alguma razão e por algum argumento a pena privativa de liberdade são discursos absolutamente irrealizáveis em termos concretos. São discursos utópicos. Na verdade, a gente vive a utopia de acreditar que a pena privativa de liberdade serve a alguma coisa. É como se a gente vivesse um sonho, uma quimera. Então, quando a gente fala de introduzir o discurso abolicionista, a gente fala efetivamente em acordar para a realidade, para a forma como as coisas efetivamente funcionam. Então, acreditar que uma pena privativa de liberdade seja capaz de prevenir lesões, isso é uma grande bobagem. Isso é um grande e ilusório sonho romântico. Então, quando a gente pensa dentro de uma perspectiva crítica, a gente vai ter que analisar para que serve efetivamente o direito penal, se ele não serve para aquilo que ele diz que serve. Então, eu vou precisar estudar e compreender o direito penal a partir das suas entrelinhas, a partir dos seus discursos não declarados. E onde é que eu vou encontrar esses discursos não declarados? A gente vai conseguir encontrar esses discursos, inclusive, na própria lei penal. Bom, e na forma como esse direito penal efetivamente é aplicado. Quais são as pessoas que cumprem pena no Brasil? Bom, se a gente analisa as pessoas privadas de liberdade, vejam que aqui a gente tem boa parte das pessoas cumprindo pena sem sequer haver condenação. Essas pessoas são pessoas com idade econômica ativa, todo mundo já sabe disso. São pessoas, a população carcerária, ela vai trazer basicamente nossa população negra, tanto nos estabelecimentos prisionais masculinos, quanto nos estabelecimentos prisionais femininos, aqui também dados do Infopem. E essas teorias prevencionistas são teorias que não são realizáveis em termos práticos. Quando a gente analisa o processo de elaboração dos crimes, a gente começa a perceber quais são as finalidades não declaradas do direito penal. Vamos voltar um pouquinho na história, porque talvez seja mais fácil compreender assim. Se a gente observa, por exemplo, os nossos códigos criminais do Império de 1830, ou Código Republicano de 1890, a gente vai encontrar a criminalização da mendicância e vadiagem. A criminalização, basicamente, de um estado de ser. Andar pela rua sem ter ocupação que lhe garanta o sustento. Eu não estou ali naquele tipo incriminador inscrevendo nenhum tipo de cor, nenhum tipo de classe, mas eles estão ali subentendidos, porque nós sabemos exatamente quais eram as pessoas que no processo de declínio de um sistema monocultor de cana-de-açúcar vão ficar sem a incorporação pelo novo sistema econômico que se apresenta ali e vão ficar vagando pelas ruas sem ter ocupação que lhe garante sustento. E essas pessoas vão ser encarceradas para sofrer pena, inclusive, de trabalhos forçados. A gente só fez a mudança do nome, mas a prática seguiu sendo exatamente a mesma, como Michelle Alexander vai denunciar na nova segregação. Então, a gente vai percebendo que os tipos incriminadores, eles têm cor. Os tipos incriminadores, eles têm também gênero. Quando eu trago, por exemplo, o tipo incriminador, que ainda hoje está presente no Código Penal, que trabalha, né, o exercício irregular de medicina, arte dentária, farmacêutica, eu estou falando de quem? Quais são as pessoas que, historicamente, exercem essas profissões sem que tenham um processo formal, acadêmico,
Quais são as pessoas que sempre estiveram excluídas dos espaços universitários? Eu estou falando das mulheres, eu estou falando da população negra em geral. Então, também são tipos penais que têm cor. Quando eu estou falando do monopólio do Estado no tráfico, porque o Estado ele monopoliza o tráfico, já que nós temos drogas lícitas e ilícitas, e quem diz o que é lícito e o que é ilícito é o Estado monopoliza o tráfico de drogas. Quando nós temos, então, o tráfico de drogas legal e o tráfico de drogas ilegal, esse Estado ele também está ali colocando cor e classe, no momento em que define quais vão ser as substâncias consideradas lícitas ou ilícitas para fins penais, e a forma como as suas autoridades vão intervir na suposta guerra às drogas. A guerra às drogas a gente sabe que é uma guerra contra a população preta. E isso daí é muito fácil de se perceber, bastando analisar a entrelinha das nossas leis e a forma como efetivamente essas autoridades, em nome do Estado, vão agir. Quando a gente examina, então, o processo de criminalização, eu costumo sempre dizer em sala que os cursos de direito eles nos deixam com um vício de compreensão, porque todo professor de vocês de primeiro semestre de curso, em algum momento eles devem ter dito: as leis, elas são gerais e abstratas. Já as sentenças são normas jurídicas individualizadas para casos concretos. Todo mundo já ouviu isso em algum momento da faculdade, não é verdade? Mari mostrou hoje para a gente que as sentenças, que os acórdãos, que as decisões não são normas jurídicas individualizadas para casos concretos. Os julgadores, eles nem leem. Eles nem leem. Na verdade, as sentenças são gerais e abstratas. Agora, as leis, elas são normas individualizadas para casos concretos, porque elas já vêm, certinhas, apontando exatamente contra quem elas vão apertar e em favor de quem elas eventualmente também vão agir. É por isso, e não por acaso, que a gente vai ter, para os crimes patrimoniais, a restituição da coisa nos crimes patrimoniais violentos, como um elemento que não vai poder gerar sequer a diminuição de pena do artigo 16. Mas lá, nos crimes contra a ordem tributária, a qualquer tempo e independente do valor, vão gerar extinção de punibilidade. O direito penal, ele escolhe suas vítimas, assim como ele escolhe os seus criminosos. O processo de criminalização, ele é apenas uma dessas etapas. Então, no momento em que uma lei ela é criada, em suas entrelinhas, ela já está ali trazendo exatamente o estereótipo, inclusive racial e de gênero e de classe, daquela pessoa contra quem o Estado quer agir, mesmo antes de qualquer prática delitiva. O Estado, ele define quem são seus criminosos e ele não vai parar enquanto ele não conseguir efetivamente cumprir o seu fim, ainda que seja um fim não declarado. É importante a gente compreender isso para que a gente não saia daqui repetindo que o que leva uma pessoa a ser presa é o cometimento de um crime. Essa é uma grande mentira. Vocês e eu, todo mundo aqui, já cometeu em algum momento da vida um fato previsto em lei como crime, que poderia ter sido punido com pena privativa de liberdade. Por que a gente está aqui? Porque, em alguma medida, mais ou menos, nós somos privilegiados. Porque, em alguma medida, mais ou menos, o Estado não escolheu nos colocar presos. Então, quando a gente fala em direito penal, esqueçam essa ideia de que o que leva uma pessoa a ser presa é o cometimento ou não de um crime. Se nós já cometemos crimes e não estamos presos, o que leva, então, a pessoa a ser presa não é o cometimento ou não de um delito. Acordem, isso é utópico. Vocês estão dentro de um sonho. E a academia reforça isso. A academia, dentro da perspectiva analítica de ensino, vai colocar tudo dentro dos quadradinhos e vão dizer, olha, crime é fato típico, ilícito e culpável. E punível para alguns. Mentira. Crime, dentro de uma perspectiva realista e prática, é que cor você tem, em que lugar da cidade você mora, qual é o seu sexo, qual é a sua orientação sexual, qual é a sua identidade de gênero. Crime é isso. Quando a gente analisa, por exemplo, a resistência que as pessoas têm a aplicar
a Lei Maria da Penha, ou tipos de feminicídio em defesa de mulheres transexuais, aí se você for olhar se aquelas mesmas pessoas que defendem a não aplicação da Lei Maria da Penha para mulheres trans, se vão defender que a lei seja aplicável para homens trans. Porque quem diz, não, a lei não pode ser aplicada porque a mulher trans nasceu com pênis, então não pode. Aí você fala, beleza, então para o homem trans pode? Não, também não pode. Ou seja, você sempre vai encontrar uma barreira. Porque a intenção do direito penal é legitimar o aprisionamento ou o extermínio de determinados grupos sociais. O direito penal serve para isso. Em muito poucas palavras, o direito penal ele se presta a isso. Então, essas teorias prevencionistas que a gente estuda na faculdade, elas trazem um discurso utópico e, de maneira, ao longo de todo, né, o curso, os estudantes eles são condicionados a acreditar nisso. Bom, e é interessante porque, vejam, muitos alunos meus, eles falam assim, Dani, repara, nos casos de violência de gênero, se o direito penal punisse, a gente ia conseguir ter uma diminuição dos números das estatísticas de violência de gênero. Porque testam o nosso abolicionismo justamente aí. Né? Poxa, e aí? E no caso de violência de gênero, você não acha que deva aprender? Eu falo, olha, mesmo a certeza da punição, não é um fator de desestímulo para a prática criminosa. Veja, se a gente analisa, né, o próprio crime de tráfico de entorpecentes ou crimes patrimoniais, quem pratica essas condutas sabe que em algum momento vai cair. Sabe que em algum momento vai sofrer a ação do Estado, porque foram já previamente selecionados antes da prática do delito, nesses casos de tráfico ou de crimes patrimoniais, para compor a clientela estatal. Aí a gente tem aqui racionais quando dizem, aos olhos da sociedade é mais um bandido. É a bandidagem paga o preço pela vida. Vida entre ódio, traição e respeito. Entre a bala na agulha e a faca cravada no peito, daquele jeito. Ninguém ali brinca com fogo. Se a prisão, ainda que certa, ainda que a certeza da prisão funcionasse como um fator de desestímulo, não existiria tráfico, não existiria roubo, não existiria latrocínio. Ninguém sairia daqui com medo de ser roubado, se a gente pudesse efetivamente acreditar que mesmo a certeza da punição poderia funcionar como um fator de desestímulo. Quem pratica essas condutas pratica sabendo que o Estado em algum momento vai intervir. E no caso da violência de gênero, o que acontece? No caso da violência de gênero, o que a gente percebe é uma espécie de abolicionismo seletivo. Que isso é muito interessante dentro do debate acadêmico e institucional com os meus colegas. Eu vejo, por exemplo, os colegas que trabalham com direito penal e que não são abolicionistas, eles normalmente vão defender em algum momento a deslegitimação da intervenção do direito penal dentro dos crimes que, talvez Jacinto pudesse falar muito bem disso no campo da psicanálise, dentro dos crimes que, no meu olhar, essas pessoas conseguem se enxergar como possíveis autores. É fácil você ser abolicionista dos crimes que você se identifica como possível autor. Então é fácil você discutir deslegitimação da intervenção estatal nos crimes de sonegação tributária. Você sonega. É fácil você falar de deslegitimação da intervenção estatal quando a gente está falando de crimes que nunca vão gerar intervenção penal efetiva. Nunca. É muito fácil defender deslegitimação da ação penal em crimes que já não geram cumprimento de pena. Aí é mais do mesmo. Aí é você trazer um discurso ridículo. Um discurso de deslegitimar aquilo que já não é legitimado nem nunca foi. Então, falar de deslegitimação de leis que são meramente simbólicas chega a ser uma grande piada dentro desse abolicionismo seletivo que vai marcar a academia no direito penal nos dias de hoje. Então, vamos aqui para os termos práticos, porque o discurso abolicionista ele é um discurso prático, que analisa a realidade. Pelos dados do Infopem, da última publicação do Infopem, quantas pessoas cumprem pena no Brasil por crimes contra o patrimônio? 278.809 pessoas. E pela lei de drogas, 176.691. E crimes contra a administração pública, 544. Da terceira maior população carcerária do mundo, 544 pessoas cumprindo pena privativa de liberdade nos crimes contra a administração pública. Lógico que a gente sabe, né, que os nossos funcionários públicos não praticam crimes, né, nem Moro,
nem Dallagnol, nem ninguém. Tudo que a gente tem visto pelo Intercept foi um hacker, com certeza. Violência doméstica. Violência doméstica a gente tem, pelo crime de lesão corporal doméstica, 4.848 pessoas cumprindo pena privativa de liberdade. Como é que a gente consegue explicar que aqui no Brasil a gente tem 4.848 pessoas cumprindo pena privativa de liberdade, quando a gente tem 536 mulheres vítimas de agressão física por hora no Brasil? Então não é falta de delito, é falta de vontade, porque o Estado ele escolhe quais são suas vítimas. E pode ter certeza que no momento que a gente vai identificar quais são esses sujeitos que eventualmente estão cumprindo pena privativa de liberdade por um crime de violência doméstica, esse sujeito muito possivelmente vai ser, na pior das hipóteses, um homem negro. Porque o direito penal ele não tem erro, ele só chega para quem ele quer chegar. E aí dentro do discurso feminista a gente precisa, né, analisar, e aí, será que tem como a gente compatibilizar o pensamento abolicionista com o discurso feminista? E veja, se a gente compreende o feminismo dentro de uma perspectiva crítica, a gente entende que as estruturas de dominação, elas são criadas para manter os vetores de opressão. Então, o direito penal é um veículo de opressão, inclusive de gênero. O Estado, o direito penal, ele é criado para isso. É ingênuo acreditar que pela via do direito penal a gente vai conseguir resolver o problema de violência de gênero. Agora, lógico, se a gente está pensando numa prática abolicionista, não venham me dizer que vai começar a abolir pelos crimes de violência de gênero, dentro da perspectiva do abolicionismo seletivo. Como eu vejo muitos colegas falando para mim, você é abolicionista mesmo? Então, e os crimes de violência de gênero? Aí eu retruco, então você é abolicionista mesmo? Por que só os crimes econômicos? Por que só os crimes de sonegação? Existe a necessidade, como desafio, da gente pensar efetivamente de modo sério a solucionar os problemas sociais de outras formas que não pela via da prisão, pela via da estigmatização social, compreendendo que o direito penal ele é criado justamente para funcionar como um fator de opressão. O direito penal ele é criado para oprimir. E se o direito penal ele é criado para oprimir, em gênero, em raça, em classe, não vai ser o direito penal o nosso salvador. Não mesmo. Não mesmo. Então a gente precisa compreender que o feminismo, dentro de uma perspectiva crítica, deverá também fazer essa autocrítica para não funcionar como um movimento de relegitimação do sistema penal. Porque a gente já sabe que esse sistema é falido e que é um sistema criado contra nós mulheres, inclusive. Dani, mas a Lei Maria da Penha tem vários avanços. A Lei Maria da Penha só avança no que ela não é penal. A Lei Maria da Penha só conseguiu, quando se quis, porque o Estado também escolhe quais são as vítimas que ele vai proteger. A gente sabe que as taxas de feminicídio contra mulheres negras, ela dispara para mais de 20%, enquanto as taxas de feminicídio contra mulheres não negras, que agora voltou a crescer, mas cresce em percentuais muito menores, o Estado ele escolhe quem é que ele quer proteger. Pois bem, sabendo a forma como o direito penal atua, né, e percebendo que quando funciona não em matéria penal, porque as medidas protetivas de urgência elas não têm natureza criminal, gente. Elas não têm natureza criminal. Elas, de fato, vão ter ali um intuito prevencionista, mas falar em direito penal e aplicação de pena, a gente está falando de uma intervenção que vem depois que a lesão já aconteceu. O feminismo não pode ter como pauta principal discutir lesões que já aconteceram, vidas que já se foram. Então, é pensar efetivamente num processo de reconstrução. E um processo de desconstrução também. Então, é necessário a gente aproximar esses discursos e entender que novos caminhos, eles são sim possíveis. Porque essa é a pergunta que todo mundo faz. Sim, Dani. E o abolicionismo vai colocar o quê no lugar? Se a gente trabalhar na perspectiva de Thomas Matisse, é interessante a gente pensar, né, no abolicionismo como um constante movimento. Como um movimento em aberto. Ou seja, você vai, por exemplo, pensar
dentro de uma volta histórica, na substituição das penas corporais e aflitivas pela pena privativa de liberdade, compreendendo a pena privativa de liberdade como instituição burguesa para adestramento de mão de obra. A partir dali, você vai ter a substituição da pena privativa de liberdade por outros caminhos mais humanos. Vai resolver o problema? Vai evitar que crimes aconteçam se eu tiro a pena privativa de liberdade e substituo por qualquer outra coisa? Essa qualquer outra coisa que eu apresente para vocês vai ter a possibilidade, a aptidão de impedir que crimes ocorram? Lógico que não, gente. Lógico que não. E abolicionismo não se trata disso. Deixem de ser ingênuos, românticos. Qualquer que seja a consequência jurídica que a gente apresente para atos de transgressão, essas consequências elas nunca vão conseguir gerar como efeito, como impacto, a inocorrência da prática transgressora, da prática lesiva. Acreditar nisso, aí sim seria um discurso utópico, irrealizável. E não é essa a pretensão. A pretensão é substituir o atual modelo punitivo por outro que também será falho, que também não vai conseguir dar conta de prevenir as lesões que nós não queremos sofrer. Mas é pensar sempre no processo de mudança como uma constante. E nós já estamos estacionados na pena privativa de liberdade há séculos. Há séculos, mesmo sabendo que a pena privativa de liberdade não nos faz sentir mais seguros. Então, a gente precisa efetivamente olhar para novos caminhos e entender que todos os crimes que geram encarceramento, são crimes políticos. Porque a criminalidade que atrai o interesse do Estado para exercer o seu poder de punir é a criminalidade que desafia justamente as razões pelas quais o direito penal existe e não declara. Que é garantir que todas as estruturas raciais e econômicas e de gênero que são colocadas assim se mantenham. A gente precisa compreender que o direito penal ele cumpre muito bem os seus fins não declarados. Então, a gente precisa acordar desse sonho utópico de acreditar e reafirmar a pena privativa de liberdade, o sistema de controle atualmente posto, inclusive dentro do próprio movimento feminista, no sentido de se fazer uma autocrítica. Será que o caminho é realmente pensar em encarceramento como via de solução? É ser ingênuo, é ser romântico. O direito penal ele não vai se prestar a isso. Se o direito penal se prestasse a isso, a gente não teria 4.000 e poucas pessoas presas por lesão corporal doméstica. Ah, mas eu quero que prenda. Não vai prender. O Estado ele só prende quem ele quer. É assim que funciona. Então, as soluções elas não vão vir das instituições para a rua. As soluções elas vêm das ruas para as instituições. E a gente precisa firmar o compromisso crítico de entender quais são essas entrelinhas das normas que vão guiar o nosso sistema de controle e compreender que o Estado, quando prende, o Estado ele está ali materializando os seus desejos de manutenção dos eixos de opressão que são colocados nas normas penais. E é por isso que eu vou fechar com a imagem que para mim é muito significativa disso. Essa imagem é a imagem de Oitica, de 69, né, do período da ditadura militar, em que ele analisa um traficante que foi executado pela polícia com uma frase que à época foi colocada como prática de apologia ao crime, seja marginal, seja herói. Essa frase, para mim, ela vai trazer a ideia, né, que para mim é muito evidente, de que todo criminoso ele é um criminoso político. De que a Lava Jato não subverte a seletividade penal com a qual a gente já está acostumado. A Lava Jato, ela não subverte sequer a seletividade racial do direito penal, em termos representativos. Porque o objetivo da Lava Jato, se eu tivesse um PowerPoint aqui eu ia mostrar, o objetivo da Lava Jato, desde o seu começo, a gente já sabia qual era. E o objetivo, dentro de perspectiva racial e de gênero, inclusive, era justamente matar um projeto político que permitia uma mínima, ainda que não a desejada, mas uma mínima inserção das mulheres, da população negra no cenário político do país. Porque foi, por exemplo, pela primeira vez que eu vi
turmas de formando nas universidades com estudantes negros e negras. Eu venho de uma turma de formação da Faculdade de Direito, basicamente formada por pessoas brancas. Então, a gente vê, sim, esse cenário se modificando e mesmo a Lava Jato, mesmo a punição a partir de supostos crimes de colarinho branco, sem conseguir subverter essas mesmas antigas finalidades do direito penal. Então, é necessário que a gente desperte para a gente buscar outros caminhos que, como eu disse, venham em constante processo de mudança e venham das ruas para as instituições, e não o contrário. Eu quero encerrar com uma poesia de Miriam Fraga, chamada Em Trânsito. Entre a partida e o regresso, quantos labirintos, quantos longos corredores, entre nuvens percorridos, roteiro a desdobrar-se, entre sustos e abismos, anseios, medos, desejos, temores pressentidos, no espaço de cada porto, o itinerário cumprido, pássaro refazendo a rota dos aflitos, em cada recomeço, um novo precipício. Que a gente saiba criticar o direito penal constantemente, que a gente saiba constantemente buscar novas soluções, que a gente saiba identificar em cada pena um precipício e partir por novos caminhos e novos voos. Muito obrigada.